Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam super bem-vindos ao canal Esteja Pleno. Eu sou a professora Cris Beach, sou professora de Educação Física com especialização em Yoga, meditação. Dou aulas de linha com pilates e outras práticas corporais. Hoje eu estou gravando essa live que eu vou postar para amanhã, porque no domingo eu vou precisar viajar para Campinas e eu não gostaria de deixar de fazer a live. E no horário da live eu estarei em trânsito para Campinas. E, enfim, então como eu não queria deixar, eu vou fazer essa live gravada para ter esse compromisso com vocês. Hoje eu pensei muito no que eu iria falar para vocês com uma semana tão importante para o nosso país, para a nossa democracia. Ela não é perfeita, mas é um momento importante para o nosso país, a gente compreender a nossa soberania, compreender esse processo que foi tão importante que ainda precisamos rever ainda a pandemia, que isso ainda não foi resolvido na nossa sociedade, que precisamos pensar nisso, e é super importante porque foram mais de 700 mil pessoas que partiram, que não precisariam ter partido, e essas pessoas precisam serem reconhecidas, serem honradas por tudo que passaram, as suas famílias, os médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, os motoristas de ônibus que levaram metrô, trem, que levaram profissionais de saúde para trabalhar nos hospitais. E a gente não pode esquecer desse momento da nossa história. Nós estamos passando nesse momento importante da história do país, da nossa soberania, da nossa democracia, mas também não podemos esquecer o que aconteceu na época da pandemia. Isso é uma coisa que a gente jamais podemos esquecer. Nós perdemos amigos, parentes e crianças, mães, enfim, por sequelas da Covid, pela Covid. E aí reconhecemos a importância da saúde pública, como que a saúde pública ela é importante para a sociedade, a importância da vacinação. Vacinem seus filhos, não deixe de vacinar seus filhos. É um ato de amor pelos seus filhos, pela sua família, pela sociedade, pela soberania do país, pela democracia. O ato de vacinar as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, é um momento que a gente de cuidado pela nossa saúde, cuidado da nossa população, e doenças que já eram erradicadas estão voltando e não precisaria ter voltado. Então, é sempre importante a gente reforçar essa campanha de vacinação sempre. Isso é uma coisa que, independente do canal a gente falar sobre prática de yoga e tudo mais, a vacinação ela está na nossa educação
pela saúde, né? Ter na saúde, a gente lembra do autocuidado, né? E esse autocuidado, a gente está nos vacinando, cuidando dos nossos filhos, dos nossos pais, e a vacinação, ela passa por isso, né? Vacinar, ir no posto de saúde, as vacinas são gratuitas, gente. Isso é um trabalho do Estado. Termos o SUS, o Sistema Único de Saúde, isso é um sistema que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. Tem as suas falhas, lógico que tem. Ela precisa ser aprimorada sempre, mas ela só salva vidas. Então, a vacinação, ela é um autocuidado. Ela é um ato de amor, um ato de cuidar pelos nossos filhos, da nossa família. Também é um ato de soberania, de cidadania. Nós vacinarmos é um ato de cidadania, é um ato de soberania. E falar, né, dessa semana, falar da nossa democracia, falar da nossa história, falarmos de cidadãos, né, de agirmos como cidadãos que olha para o país, que olha para a sua população. Vacinar é esse olhar, é olhar para a sua população, é olhar para a nossa família, é nos olharmos, termos cuidados com a nossa saúde. Quanto mais nós irmos ao médico, nos prevenirmos de doença, melhor será a nossa qualidade de vida. Isso tem tudo a ver com a prática de yoga ou prática de Lian Kun, prática de artes marciais, kung fu, karatê, judô, fazermos esporte. Então, todas as nossas atividades corporais, práticas corporais, ela nos leva a um autocuidado. Irmos ao médico, fazermos prevenções em nossa saúde, é um autocuidado. É o momento que nós temos que olharmos para a nossa saúde, seja ela física, mental ou emocional. Esse autocuidado, esse momento que a gente para e vai ver quando que a gente tem que retornar no médico, quando que a gente tem que fazer os nossos exames, quando nós podemos pegar os nossos remédios nas farmácias populares, nos postos de saúde. E ter esse cuidado mesmo, hein? Tomarmos menos remédio requer que a gente tenha uma boa alimentação, tomarmos chás, como nós vamos fazer a nossa mastigação. Então, não é só ir no médico, a gente ir no dentista também, a saúde bucal, ela é importante para a nossa saúde como um todo. E a gente não dá muita importância de ir ao dentista, da mesma importância que a gente tem que dar para uma vacinação. Então, esse autocuidado esse autocuidado é um momento que nós vamos olhar para o nosso corpo, o nosso físico, olharmos para nossas emoções, olharmos para nosso cansaço mental, que seja, o nosso cansaço físico, conversarmos, né, das nossas dificuldades, das nossas sensibilidades. Não é se queixar, e sim falar. Ter uma conversa é escutar o outro
e falar, ou simplesmente escutar e fazer reflexões dessa fala do outro. Isso é uma conversa. E a gente se colocar muito respeitosamente as nossas observações e acolher, né? O autocuidado é a gente se acolher, né? Estimular as pessoas da nossa família a se cuidar, de ir ao médico, estar sempre dando esse cuidado, esse zelo pela nossa família, também é um zelo que o homem precisa também fazer consigo, né? Não precisa esperar a esposa falar ou a mãe falar que tem que ir no médico. Então, é um momento que os homens também, com toda a sua fragilidade, os homens são frágeis também, trazer essa fragilidade, essa parte mais humana para os homens, ele também se olhar, eles ter esse autocuidado, eles ter esse acolhimento consigo, né? Nós, mulheres, escutarmos que o homem tem que falar para nós, eles terem esse exercício da fala e as mulheres terem o exercício da escuta. E aí você ter essa conversa, né? O falar e o escutar, né? E nem sempre essas expressões, a comunicação, nossa, não é tão clara do feminino para o masculino, por toda uma cultura, toda a nossa criação e educação que nós temos. Mas é um exercício que toda mãe deveria praticar, ou algumas mães praticam, esse olhar para os nossos meninos, né? Escutar essa fala, esse sentimento dos meninos com a gente, né? Ensinar eles expressarem, né? Essa sensibilidade que os homens têm e às vezes elas não são expressadas, não são colocadas por N preconceitos que a sociedade patriarcal nos coloca, né? O quanto que a sociedade nos impõe também alguns comportamentos, alguns olhares para os nossos corpos, para as nossas falas, nossas escutas, nosso funcionamento na sociedade. E quando nós vamos fazer a nossa atividade física, seja a nossa prática de yoga, quando nós nos colocarmos numa prática de yoga e percebermos o nosso corpo, quando nós vamos fazer as nossas asanas e compreendemos as nossas dificuldades corporais ou as nossas dificuldades de foco, de atenção, de concentração naquele momento, de estarmos presentes para nós conseguirmos compreender ou nos observarmos como nós estamos naquela postura, o que aquela postura está nos dando de sinais durante uma prática de yoga. Seja ela uma prática de asana, seja numa prática com pranayamas, de um yoga nidra ou de uma prática meditativa, né? Que sempre esse observar, né? Quando nós vamos fazer a prática de yoga, também essa observação de nós naquele momento, naquela presença. E aí a gente vai percebendo que no decorrer, no percurso das nossas práticas, quando nós vamos aumentando a sua idade de frequência de práticas, nós vamos observando que o nosso corpo vai melhorando,
vamos vendo sinais de melhoras em alguns exercícios que a gente tinha mais dificuldade, depois a gente não vai ter mais. E isso é o observar. Quando a gente observa isso, a gente está presente, né? A gente está atento naquele momento, né? Observar o que o nosso corpo está dizendo, observar a nossa respiração, né? Se nós estamos, a nossa respiração está acelerada, se não está. Isso é um momento que a gente tem para a gente se observar. E isso é um autocuidado, né? Um acolhimento que nós vamos ter com o nosso corpo, observando o que esse corpo vai estar falando para a gente, né? E essas práticas que vamos fazendo, ela vai nos aperfeiçoando, ela vai nos mostrando se nós estamos naquela preguiça de vamos levantar para fazer o exercício, como nós vamos levantar da cama, como nós vamos dormir. Então, quando nós vamos fazendo essas práticas corporais, nós vamos ficando mais presentes, nós vamos observando mais o nosso corpo, nós vamos observando como está a nossa respiração, como nós estamos na nossa escuta. E até mesmo na prática de leitura, nós vamos nos observando também, né? Essa semana eu acabei de ler 2 livros, O Velho e o Mar, belíssimo conto, eu não tinha lido ainda, e eu li esse livro, essa história, fiquei assim muito emocionada, porque é passado em Cuba antes da Revolução Cubana, e essa relação do homem com a natureza, e quando ele começa a falar consigo mesmo e com os, né, com os bichos, os pássaros do mar, e ele vendo todas as suas dificuldades no pescar e voltar para casa, e quanto são as nossas lutas que esse homem vai enfrentando no mar. E aí eu fiz várias reflexões desse livro, e quantas batalhas, né, quantas lutas nós vivenciamos no nosso dia a dia, seja na nossa luta de sobrevivência, seja na nossa luta interna de autoconhecimento. E é interessante, o que eu achei muito bonito do livro, do filme, porque eu me lembrei do filme, que eu vi esse filme muitos anos atrás, eu tenho alguns, esse livro já foi filmado nos anos 60, mais ou menos. E essa luta, essa relação do homem com o menino, né, com o rapaz que ajuda ele, a relação do garoto pro pescador, né, essa troca de conhecimento, e ele, nesse momento que ele está no mar, essas lembranças, né, de ele estar ali sozinho no mar e começando a ver essas lutas suas internas. E o que achei tão lindo no livro, a sensibilidade do livro, a relação com a natureza, o respeito pelo mar, né? O respeito que o mar nos traz de alimentos, de desafios, e ele coloca o mar como um ser feminino e não um ser masculino, né? Esse ser feminino que acolhe, né? Que a gente tem que respeitar
esse ser complexo, né? E não um mar com um ser masculino, competitivo, que a gente fica tendo que ficar batalhando, tendo que provar que a gente é bom o tempo inteiro. E aí eu me coloquei nessa luta interna que nós temos essas batalhas internas que, como nós colocamos na vida, como não como uma batalha, né? Mas às vezes a vida nos coloca em algumas situações que a gente tem que olhar para essa batalha interna e deixar de batalhar, né? Em alguns momentos da vida a gente tem que deixar de batalhar, e quando a gente tem a aceitação, a resignação pela vida. Porque a gente não precisa batalhar, guerrear contra a vida. A gente pode viver a vida, né? De uma forma mais leve, no seu tempo, sem ser cobrado de uma sociedade, uma cobrança externa para o nosso momento interno, em vez do nosso momento interno, entender o nosso ritmo e o nosso ritmo, né? Esse nosso tempo interno com o tempo externo. E como lidar com essas diferenças, né? Então, perceber quais são essas batalhas que nós estamos vivenciando da vida. Que batalhas nós queremos ganhar e quais são as batalhas que nós vamos deixar de ganhar, né? E a gente entender que a gente não precisa mais guerrear, né? A gente aceitar. Então, esse livro me levou muito a esse questionamento e a leveza de entender esse alimento que o mar nos oferece, né? E o quanto que a natureza nos oferece de alimento todos os dias. Esses alimentos que a vida nos oferece e quanto que a gente olha para esses alimentos que nos abastece as nossas emoções, os nossos afetos, as nossas relações. Então, esse livro é um livro que curtinho, é muito rápido. E outro livro que eu li foi o volume 4, Antes que o Café Esfrie. Nem todo mundo gosta desse tipo de livro, né? Mas é um livro de literatura terapêutica, biblioterapia. É um gênero criado em literaturas coreanas e japonesas, que nesse momento da pandemia eles fizeram esse gênero para as pessoas pudessem passar por esse momento da pandemia com um olhar mais de resiliência, de batalhas de vida, de sobreviver, de se aguentar firme no isolamento e, enfim, com todas as nossas batalhas que vivenciamos durante a pandemia. Então, esse livro, Antes que o Café Esfrie, é passado numa cafeteria no Japão, e essa cafeteria ela tem mais de 100 anos e ela tem uma particularidade que você pode viajar no passado, mas existem regras para se ir para o passado em um determinado momento, só que você não vai alterar o presente. Então, não adianta você ir para o passado e querer alterar o passado, porque não vai conseguir alterar o passado. O passado já está feito, já está
vivido. E aí tem os questionamentos por que voltar para o passado. Aí cada história, são 4 histórias, curtas também, que aí cada um vai tendo as suas questionamentos, enfim. E uma das histórias que eu chorei muito, soluçar, inclusive o Bob, meu gato, ficou olhando comigo assim num desespero, que ele ficou deitado do meu lado, porque eu chorava de soluçar, assim, que é a história de um cachorro, em que a personagem perde o animal e ela queria voltar num determinado momento daquela relação. Hoje eu começo a lembrar da história. Que quer resolver um determinado momento com aquele animal. Então tem todo um contexto, e eu chorava assim de compulsar. E essa relação com o animal, né? Já não é mais um animal, já é um filho, né? Já uma afeição, um amor pelo aquele animal, que em um momento o animal parte e você está nesse momento de luto, né? E eu me emocionei muito, me emociono quando fala de animais, até porque os meus gatos já estão com 12 anos, e é um momento que eu já estou... O meu olhar para eles já é um olhar mais de... O tempo deles comigo já está ficando curto, e eu quero vivenciá-los, curtir eles em cada ano que se passe de melhor qualidade para eles e para mim também. Da mesma maneira, quando a gente olha para a nossa idade, eu olho para a minha idade, que eu tenho mais de 60, o que eu estou olhando lá para frente. Então, assim, não são anos a mais que eu vou ter, são anos a menos que eu vou ter nesta vida, e o que eu quero fazer nesta vida ainda, o que eu quero para minha vida, de projeto de vida, ainda que eu tenho para criar, conhecer, descobrir para a vida ainda, o quanto que eu ainda tenho essa qualidade de vida, de pensar, de ter o meu físico, ter o meu emocional, o meu mental ainda com qualidade. Da mesma maneira, a minha relação com meus gatos, essa relação que a gente vai ter cada vez mais, um ano a menos, de estarmos juntos. Então, quanto mais estarmos presentes na vida, mais memórias, mais vivências, mais experiência teremos, mais fortalecimentos internos teremos na vida. Então, quanto menos tempo nós tivermos neste momento do planeta, momento aqui que não ter, com os nossos sobrinhos, com os nossos irmãos, nossos pais, com os nossos parceiros, companheiros, filhos, o quanto que a gente tem que estar muito presente. Cada encontro é um encontro único. E a gente entender que esses encontros da vida e na vida são únicos. Então, nós precisamos aproveitar cada minuto deles, mas aproveitar consciente, aproveitar com qualidade. Então, quando nós estarmos com os nossos amigos, familiares, com nossos animais, a nossa casa, não é estar em redes sociais, é estarmos presentes naquele momento, é estarmos presentes quando nós vamos ler um livro,
ou quando nós vamos escrever, quando nós vamos desenhar, pintar, declamar, ler, brincar, fazer as nossas práticas corporais, a nossa atividade, seja no trabalho ou não, estarmos presentes em todos os momentos, vivenciar cada momento. E cada momento a gente perceber as nossas reações emocionais, os nossos aprendizados. Isso tem tudo a ver com a prática de yoga, né? Yoga nos ensina essa presença, estar contido que contemos, né? O que contém, o que está contido em nós e que nós vamos conter com as práticas do yoga. Então, quando eu li esses livros, eu fiquei pensando muito fiz muito essa reflexão com com o nosso dia a dia, com a prática de yoga, e quanto que isso também é uma prática de cidadania. Quando nós estamos presentes, olhamos para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho, com nossos animais, é um ato de cidadania, é um ato de olhar para o nosso país, é olharmos para o lado e reconhecer as pessoas com as nossas riquezas culturais que esse país tem, com o sotaque que nós encontramos no nosso dia a dia, quando nós damos bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, olhando nos olhos das pessoas com respeito, com humanidade, né? Não perder a nossa humanidade para com o outro, mesmo que o outro não tenha as mesmas ideias, os mesmos pensamentos que nós. O quanto que nós podemos aprender com essas diferenças e nós podemos aprender com a nossa história, que nós podemos aprender com esse momento histórico do nosso país, ou que nós podemos aprender com o nosso autocuidado, nós irmos ao médico, vacinarmos, quando lemos um livro, quando nós vamos conversar sobre um livro. Essa semana encontrei com uma amiga querida, que há um tempão que a gente não se via, e nós fomos tomar uma sopa, mas foi tão gostoso, foi tão intenso, foi uma hora assim, que parecia que nós estávamos lá conversando 3 horas, 4 horas, mas foi simplesmente uma hora, mas foi uma hora tão gostosa, assim, uma hora assim, tão amoroso, né, de uma amorosidade, de acolhimento, as nossas escutas, né, e acabamos até nas nossas conversas de ir um lugar aqui em São Paulo para tomar um café caipira um domingo. Eu falei, vamos tomar um café caipira. E São Paulo tem essas coisas bem... aqui na capital tem essas coisas bem legais, né? E eu falei assim, nós vamos no domingo a gente tomar um café caipira, né? Essa coisa de aquele pão caseiro, aquele bolo, aquele cheiro de café orgânico, ter uma boa alimentação, sentar numa mesa com várias pessoas, de conversar, fazer uma prosa com as pessoas, conhecer as histórias das outras pessoas, né? Isso é tão rico, a gente conhecer a história do outro, é o escutar, né? Isso também é cidadania, isso é respeito, isso é humanidade, isso é um olhar de humanidade. E ler esses livros me fez olhar esse olhar de humanidade, né? Esse olhar para a natureza, né? Esse olhar de respeito, né? Como se lê o homem e o mar.
e ver esse livro antes que o café esfrie, né? Essa relação que existe dentro dessa cafeteria, e os personagens vão se interagindo, então tem essa relação afetiva entre os personagens, e quando cada personagem a gente vai aprendendo a ideia do tempo, o tempo que a gente tem que estar presente com o outro, que a gente não sabe quando o outro vai partir, e quando que nós precisamos deixar o outro ir, né? Que o outro tem um seu caminho, uma sua história para ser vivida. Então, quantos amigos que já fizeram parte da nossa história, e nós fizemos parte da história de alguém, e nós temos isso para contar, essas lembranças, essas memórias afetivas, essas memórias, essas histórias que foram vividas, e quantos amores nós temos que deixar partir, né? Quando nós temos que deixar os nossos pais partirem, quando nós temos que deixar os nossos filhos partirem quando vão entrar para uma faculdade, vão viajar para outros lugares, que eles têm que ir para o mundo, viver a história deles, e saber que nós ensinamos valores, respeito pelo outro, respeito pelo diferente, o respeito pela natureza, respeito pelos animais, pelas plantas, enfim, com a nossa alimentação, conosco mesmo, respeito por nós, né? Esse amor próprio, esse escutar nos nossos tempos, escutar das nossas fragilidades, nossos potenciais. Então, a gente ter essa relação é uma relação rica da vida. E isso a gente tem que passar, vivenciar e fazer reflexões. Então, essa semana foi de muitas reflexões, de amor ao país, olhar para o país, olhar para a nossa história, né? Olhar que nossos pais deram para nós de valores, nossa história, nossa família. Não são histórias perfeitas, longe disso, mas são histórias que nos enriquece e nos dá recursos, nos dá nos dá condições de estar no mundo, de chegar onde nós chegamos. Então, olhar para nós e ver onde nós chegamos e valorizar isso, né? Então, a conversa de domingo é bem isso, a gente fazer essas reflexões de uma semana tão importante para o país, para cada um de nós, e valorizar esses momentos históricos que nós estamos vivendo. E esses momentos também que nós estamos passando com a nossa família, com os nossos amigos, os nossos animais, em nossa casa. E quando nós temos que estar presente, quando nós temos que olhar para a nossa saúde física, mental e emocional. E o quanto que o yoga foi me ensinando estar presente e ter cada encontro um encontro único, e cada encontro único, quantos que são importantes para nós, que nos ensinam. O yoga me ensina isso todos os dias, né? A prática do yoga me ensina isso, estar presente e viver os momentos únicos. E isso é uma riqueza isso não tem preço na vida da gente, né? E sempre tá esse olhar para a vida, né? E tá atenta, né? Que a vida tá me oferecendo, o que eu posso oferecer para o outro. São nas leituras,
são nas literaturas, são nas músicas. E eu escutei essa semana, estava no programa essa semana, Sem Censura, sobre a vida de Gonzaguinha. E aí já me veio aquela lembrança de jovem, né? Ver Maria Bethânia cantando as músicas de Gonzaguinha, dos anos 80, né? 82, né? E cada música foi levando as vidas amorosas, momentos de liberdade, momentos de manifestações políticas, momentos de manifestações pessoais da vida da gente, né? Que a música nos traz, né? De recordações emocionais, de momento histórico. E aí eu fui lembrando dos momentos que em casa a gente cantava muito, a gente tinha muita coisa de música em casa, de literatura também. E escutar Gonzaguinha foi ter esses momentos gostosos de lembrar os momentos com meus pais, momentos de adolescente, de juventude, né? E é isso, gente. Essa é a conversa de domingo, de muitas emoções, de muitas reflexões. E espero que vocês tenham gostado, que gostaria de ouvir de vocês como foi essa semana para vocês, né? Como que foi essa semana tão impactante pelo menos para mim foi, né? Eu queria saber como foi essa semana para vocês, se foi impactante ou não. Como é que vocês estão aí, né? Do outro lado aí. Tá bom? Então se inscreva no canal, deem um like para esse conteúdo ir para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente aqui, se inscreva no canal. Marque o sininho para vocês receberem novas notificações. E segunda-feira, às 7 horas, nós vamos fazer a meditação. Beleza? Então, gente, um ótimo domingo para vocês. Um almoço de domingo com família, com os amigos, bem gostoso, bem acolhedor para vocês. Tá bom? Se cuidem e uma ótima semana, gente. Muito obrigada e um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Beijos!